E aí pessoal, beleza? Vamos para o nosso vídeo sobre defensores. Como vocês bem sabem, o que eu gosto de fazer até uso bastante uma frase que é olhando o passado que a gente projeta o futuro, tá? Então vamos dar uma olhadinha nas nos jogos da rodada passada. Porque é sempre importante a gente ver laterais, zagueiros e volantes, né, que desarmaram, né, que tiveram alguma participação, alguma coisa do tipo, para a gente entender se tem alguma oportunidade dentro daquilo que a gente não sabe. Até porque é muito importante, cara, a gente ter noção do campinho. Então vou deixar aqui o Joga 10 News aberto, tá? É um site bem legal, né? Que traz quais são os prováveis times e onde vai jogar cada pessoa, né? Então cada jogador, isso vai ser bem importante para nossa análise quando a gente estiver analisando como um todo, tá? Da mesma forma que eu fiz com o goleiro, eu também já fiz uma pré-análise dos zagueiros e por aí vai, tá? Então a gente vai dar uma olhada no geral, tá? E aí a gente consegue trazer algumas soluções, beleza? Deixa eu só ver um negócio aqui pra não dar problema. Pra pegar um negocinho aqui. Deixa eu pegar um negocinho aqui que é do nosso plano, que vai ser importante. Ele não tá 100% atualizado, mas acho que cabe aqui depois a gente dar uma olhadinha nele. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo jogo aqui do Atlético Mineiro e América Mineiro, tá? Tô pegando aqui minha colinha. Nesse jogo, a gente teve alguns nomes se destacando, tá? Deixa eu só... Tivemos alguns nomes se destacando. Primeiro nome foram os dois laterais, né, direitos do América Mineiro, Cáceres e Patrick, tá? Lembrando que nem sempre o que está na tela é o que aconteceu. Vamos abrir aqui Atlético Mineiro e América Mineiro. O Cáceres, ele não começou jogando, ele entrou no lugar do Mateuzinho e ele jogou na esquerda, tá? Então você teve tanto o lado direito quanto o lado esquerdo com bastante desarme. Lembrando que teve um momento do jogo, teve o Rubens aqui jogando, né? O Rubens bem ofensivo. Teve um momento aqui do jogo que o Keno também entrou, ó, e ficou lá. Então essa formação aqui, Ademir, Keno, etc., potencializou os lados de campo, tá? Potencializou bem aqui os lados de campo para gerar esses desarmes. O Galo é um time que realmente tem um avanço maior. Os jogadores do Atlético Goianiense seriam até interessantes, principalmente o lateral esquerdo, o Jefferson, se o Ademir jogar, tá? Porém, a gente não sabe quem é que vai pro jogo. Quando a gente pega aqui o jogo do Galo, tá o Keno, Nacho e Zaratio. Só que tem minhas dúvidas se o Ademir joga ou não joga, tá? A gente tem que ficar ligado nisso daqui, porque eu acho que talvez o Ademir vá para jogo sim. E aí se for Keno e Ademir, né, Jefferson e Rainer tem potencial. O grande ponto são dois laterais um pouco mais fracos, né? Então pode ser que tanto Baralhas como Marlon Freitas acabe pegando um pouco desse potencial, tá? Já do Atlético Mineiro, eu tive
Rubens, Zaratio e Alonso. Né? O Rubens jogando aqui, pegando o Mateuzinho com o Patrick. O Zaratio jogando mais aqui na meiuca, né? E o Alonso ali na esquerda, tá? Então quando você pega aqui, ó, você teve o Henrique Almeida, Mateuzinho, Patrick, são jogadores que perdem bastante posse. Quando a gente pega aqui o América Mineiro, deixa eu pegar aqui o América Mineiro. Você pode colocar o Egídio se jogar, tá? É um jogador bem interessante, porque ó, Mateuzinho, Patrick, Juninho. O Egídio é um jogador bem interessante para essa rodada, mas é um jogador mais caro, tá? Depois, quando a gente for olhar a recorrência, vocês vão ver que o time do América Mineiro também tem recorrência, principalmente fora de casa, tá? E existe uma perda de posse muito grande desse América aqui. Então, quem tá com cartoleta, o Egídio é um nome bem interessante. Ah, mas Pardal, eu não tô com cartoleta e tal, não sei o quê. E aí? Você pode colocar o Castan. O Castan, inclusive, é baratinho, né? Como zagueiro, eu acho que é um dos bons zagueiros da rodada. Existe uma recorrência ok ali dos seguidos do América Mineiro, porque depende muito se esse lateral tá cobrindo ou não. Não é à toa que o Alonso, né, na rodada passada, acabou fazendo 4 desarmes, porque o Rubens acabou sendo mais ofensivo. E aí o Alonso acabou cobrindo um pouco mais aqui, tá? Quando a gente pega... Vamos pegar aqui do Curitiba. Deixa eu pegar o Curitiba em casa. Quando a gente pega aqui no jogo contra o Fluminense, por exemplo... aqui foi o Guilherme Biro, mas acho que o Egídio entrou, ó. O Egídio ele joga bem mais à frente, tá vendo? Ó, olha como que ele ficou. E aí quando você pega o Castan, ó, o Castan tá meio que na mesma situação do Júnior Alonso. Então o Castan pode ser um nome super interessante para a rodada. É um jogador que é barato, tá? Um jogador bem barato para a rodada. Precisa de pouquíssimo para valorizar e pode dar uma equilibrada. Deixa eu ver, cadê os jogadores? E ele pode dar uma equilibrada no teu time, tá? Deixa eu botar aqui o Castan. Ó, custa 5 cartoletas somente. Precisa de 0,93 para valorizar. O Curitiba jogando em casa é um time bem ofensivo, né? E é aquilo, cara. Você pode ser que não tenha um SG, mas como ele precisa de pouquinho para valorizar, acho que vale. O Alonso, na rodada passada, fez 4,7, né? Se você olhar o Castan, ele é um jogador também que acaba saindo muito com a bola, né? É um jogador que finaliza, ó, já tem uma finalização aqui. Então, o Alonso teve finalização na rodada passada, então pode ser um nome bem interessante, tá? Para quem tá faltando cartoleta, 5 cartoletinhas só, tá? E eu acho que precisando de muito pouco para valorizar, pode ser um equilíbrio no time de vocês, tá? Então, eu já vou deixar o Castan aqui como opção, vou subir ele aqui na lista, depois que qualquer coisa a gente faz os nossos cortes, beleza? Então você teve aqui, desse jogo, esses jogadores aqui foram as vantagens, foram os destaques, de desarme, tá? Lembrando que estou falando de desarme. Já no Atlético Paranaense contra o Ceará, tivemos nomes interessantes também. Deixa eu pegar aqui. Atlético Paranaense contra o Ceará. Ó, abrindo aqui. Pra gente acompanhar quem foi bem e quem não foi. Por parte do Ceará, não teve nenhum destaque de desarme, tá? Mas vale falar que o Vitinho é um jogador que perde muita posse, tá? Nesse jogo não deve ter gerado tanta coisa, mas é um jogador que costuma perder posse e os marcadores do Vitinho costumam se destacar com desarme. Então, ó, o Vitinho vai estar aqui indo na esquerda. Aqui, ó, pode ser que o Nino, né, se jogar, se destaque. E aqui o Calegari. O Samuel Xavier não é um jogador muito de desarme, mas se o Calegari jogar, vale até a pena vocês considerarem ele, já que o Vitinho, né, deve ir.
O Canóbio também é um jogador que cede bastante desarme. O Pineda é bem avançado, então isso pode acabar caindo ali pro David Braz, tá? Então acho que tanto o David Braz quanto o Nino, e se o Calegari jogar, são boas opções aqui para rodada. E outro ponto, tá? Não sei se aqui... Esse daqui é o nosso Power BI, que a gente tem para olhar de onde foram os gols. É bem legal, ó. Esse daqui eu tô mostrando para vocês, não vou mostrar sempre, tá? Então, ó, tô vendo gols cedidos pelo Atlético Paranaense. Ó, desses gols cedidos pelo Atlético Paranaense, a gente tá falando de 6 gols, né? 2 foram de cabeça, 2 de chute e 2 de sobra, tá? 2 de cabeça, 2 de chute e 2 de sobra. Ou seja, 33%, um terço dos gols que o Atlético Paranaense levou foram de cabeça. Foi no jogo ali do São Paulo, né? Caleri e Luciano. Teve um jogo que o Atlético Paranaense tomou todos os gols de cabeça. E aí você ter a opção tanto do Nino quanto do David Braz, eu acho uma ótima opção. Eu vou subir os dois também. Eu vou cortar o Nino, porque ele está em dúvida aqui. A gente não sabe se vai jogar ou não. Mas, obviamente, até lá, sábado, você já fica ligado. O Nino, ele tem a vantagem de ter tanto a ofensividade quanto os desarmes do Vitinho. Se o Samuel Xavier jogar, então, acho que ele cresce bastante. E o David Braz tem um pouquinho ali do Canóbio. O Terence também é um jogador que cede muita posse. E o David Braz também tem a bola aérea. Então, tanto o David Braz como o Nino são jogadores interessantes. Lembrando que, se a gente for olhar no Fluminense, os zagueiros, deixa eu botar aqui os prováveis, né? E dúvida. O mais barato é o Lucas Claro, mas o que precisa de menos para valorizar é o David Braz. Na questão de scout de ataque, você tem 3 finalizações para fora do David Braz, 2 do Nino. A diferença é que uma do Nino foi defendida. Então, tanto o Nino como o David Braz na mesma quantidade aqui de finalizações. Tá? A questão é que o Nino acaba sofrendo mais falta. É um jogador que acaba saindo mais com a bola e acaba sofrendo mais falta. Então pontua um pouco com isso. E na questão de falta cometida, o David Braz é um pouco mais faltoso, né? Você vê que o Nino cometeu 4, o David Braz cometeu 7 e obviamente que o Nino também desarma mais, né? O David Braz praticamente não desarma, depende muito do jogo. Se me perguntar, eu prefiro mais o Nino, né? Mas o Nino precisa que você tenha cartoleta, tá custando 13, né? E o valor aqui, né, para valorizar é bem próximo, né? Então não faria diferença. E aqui faz a diferença você ter cartoleta ou não, tá? Então se você quer um zagueiro para tentar segurar um saldo, para tentar valorizar, tentar um SG e também da bola aérea, eu te indico o Nino ou o David Braz. E aqui na minha lista aqui o Nino vai um pouquinho na frente, mas se você não tiver cartoleta, David Braz, aí é só você botar o David Braz e torcer, né, para que ele não faça muitas faltas, tá? Então eu falei do Vitinho, mas como eu estava falando, na rodada passada só o Atlético Paranaense teve desarme. E aí foram o seguinte, ó, o Abner desarmou, o Hugo Moura desarmou, o Cittadini entrou depois e desarmou, e o Matheus Fernandes, que é o calma aí, Matheus Fernandes eu acho que entrou também. E o Matheus Fernandes também desarmou. Então você vê aqui, ó, 3 volantes desarmando, Hugo Moura na direita, Léo Cittadini e Matheus Fernandes mais mais na esquerda. Apesar de que o Hugo Moura, ele também ficou aqui um pouco na esquerda. E o Abner aqui com 3, tá? Como a gente tá falando do Ceará, o Ceará tá enfrentando o Flamengo, tá? E aí tem alguns jogadores ali que são interessantes. Eu acho o João Gomes um bom nome, né, dos defensores, tá? O Thiago Maia, eu vi alguns jogos recentes do Thiago Maia. Cara, tá errando tudo, tá chegando atrasado, tá muito ruim. Então acho que esse cara aqui pode acabar indo bem. E a linha de defesa do Flamengo eu acho bem complicado, porque o Léo Pereira não sabe desarmar, Davi Luiz tá mais ou menos, Arão também bem mais ou menos. Então do Flamengo ali, dos defensores,
eu destaco o João Gomes, tá? Eu acho que o João Gomes é um nome realmente bem interessante para a rodada, né? O Ceará, fora que o João Gomes ainda tem o Lima, né? O Lima perde muita posse, talvez o Nino Paraíba jogue, ou o Michel Macedo, são dois jogadores que perdem muita posse também, tá? Do outro lado você tem o Mendonça, que também perde posse, mas eu acho que esse lado direito aqui tem menos desarmadores, e o Vina, né? Também é um jogador que acaba indo para cima, também pode bater de frente com o João Gomes aqui e bem. Eu acho o João Gomes assim um ótimo volante para a rodada, tá? Colocaria ele entre os primeiros, tá? Tô até subindo ele. Eu vou falar de uma porrada de nome aqui, tá? E depois a gente faz os cortes, tá? Que nem a gente fez de goleiros. Então o João Gomes eu acho que vale muito a pena, né? Da mesma forma que dos zagueiros, eu gosto do Castan, David Braz e Nino, tá? Vamos seguir. O próximo jogo que foi da rodada passada foi Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo foi meio que ataque contra a defesa. Quem foi que desarmou? Do Flamengo, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gomes. Isso a gente já vem falando que o Botafogo é um dos times que mais cede desarme para volante. Tá? E do Botafogo, o Oyama e o Canu. Tá? Vamos dar uma olhada aqui na composição das jogadas, né, do time. Então, ó, você teve o Bruno Henrique desarmou muito, mas antecipou. Mas quem que você teve bastante? O João Gomes, que entrou aos 66, jogou ali na direita, ó. Aí tem o Vitor Sá, né, Daniel Borges, que são jogadores que aceleram muito. Então o João Gomes caiu aqui na direita, tá? O João Gomes ele é bom porque ele meio que vai mudando, né, de posição. O Everton Ribeiro também, ó, do mesmo lado, tá? E o Arrascaeta teve 3 desarmes aí também por apertar a saída de bola. Então acho que esse lado aqui, quando a gente pega esse lado direito do Botafogo, é um lado que cede muito, principalmente por causa do Vitor Sá, tá? E do Botafogo a gente teve o Oyama desarmando, aí tem o Arrascaeta, tem o Gabigol, o Andrés Pereira, e também teve o Canu, né? E o Canu acabou pegando ali o Bruno Henrique, que é um jogador que cede muito, já que o Saravia não estava dando conta disso. Quem são os jogadores aqui, ó, que podem ir bem? Messias é um jogador meio brucutu, né? Então não confio tanto nele. Na verdade, por parte aqui da zaga do Ceará, eu não levo muita fé, tá? Nessa zaga do Ceará, apesar de ter potencial em função dos nomes, né? Então, como eu não tenho muita segurança, tipo, o Nino poderia até ir bem, mas está em dúvida entre ele e o Michel Macedo. E principalmente se o Michel Macedo jogar, eu acho que o Ceará não aguenta. E o Bruno Henrique mais uma vez vai se destacar, tá? Nesse jogo, porque realmente o Michel eu acho ele muito, muito fraco, né? Então acho que nem valeria muito a pena a gente olhar um pouco desse jogo, tá? Saindo de Botafogo, de Flamengo e Botafogo, vamos para Palmeiras e Fluminense. Nem todos os jogos tiveram destaque, tá? Palmeiras e Fluminense, você teve o Wellington. Deixa eu pegar aqui. Palmeiras e Fluminense, você teve o Wellington aqui na direita. Mas aí, ó, Wesley e Piquerez, então tem que ficar ligado, tá? Porque já não é essa formação. Não é. Provavelmente o Palmeiras vai com Dudu e Scarpa, ó. Dudu na esquerda, Scarpa. Então já muda um pouco, né, essa brincadeira. Então nem considero muito a questão do Wellington. E no Palmeiras você teve o Piquerez com 3 e o Zé Rafael com 5. E aí aqui, essa linha aqui do Fluminense, o único que vai mudar um pouco vai ser o Ganso. Mas Luiz Henrique, Samuel Xavier e Cano são jogadores que perdem muita posse. Aí tem que ver se Samuel Xavier vai jogar ou não. Mas laterais esquerdos, que geralmente enfrentam ali esse lado do Fluminense quando o Luiz Henrique joga, né? Não só lateral como volante, são laterais que costumam desarmar bem. E aí quando você pega aqui, ó, quem que vai pegar aqui o Luiz Henrique? É o Abner, tá? O Abner e o Pedro Henrique. Então isso aqui fica meio como opção, tá? Para rodada. O Abner ele tá bem valorizado, então acho que
não é um jogador que eu colocaria, né, na questão do custo-benefício. Mas se você tiver com cartoleta, não acredito no SG, depois a gente vai dar uma olhadinha no SG, mas o Abner tem chance ali de desarmar mais uma vez. Tá? Da mesma forma, o Pedro Henrique. Tá? O Pedro Henrique... Deixa eu ver quanto que tá o Pedro Henrique. Ó, o Pedro Henrique nem tá provável. Deixa eu até dar uma atualizada aqui pra ver se... o Pedro Henrique não tá provável, mas aqui no site do Jogadores News está dando o Pedro Henrique como provável. Não sei, né? Aqui pelo Cartola tá Fasson, Halter e Matheus Felipe. Então, como o Pedro Henrique não tá provável, vamos cortar o Pedro Henrique da lista, né? E ficar de olho quem vai ser esse zagueiro, se vocês quiserem fazer uma aposta. Então, já vou cortar o Pedro Henrique aqui da minha lista. Lembrando, cara, que a recorrência... A gente vai falar bom, já vamos falar um pouquinho aqui da recorrência. Quando a gente pega a recorrência para zagueiro, o Fluminense é um dos que tem a maior recorrência. 80% dos jogos que fez até agora, pelo menos um zagueiro fez 3 desarmes. E quando está jogando em casa, 100% do zagueiro adversário está fazendo pelo menos 3 desarmes. É a maior recorrência, ou seja, é o time que vem cedendo desarme e de forma recorrente. Tá? Por isso que o Pedro Henrique ali me chamou a atenção, mas vamos ver se ele joga ou não joga, né? Enfim, para ver qual que é a decisão. Bom, pessoal, esse vídeo de defensores é um pouco mais longo mesmo, tá com 21 minutos já, mas é porque eu estou analisando todos os jogos, né? Os jogos passados, para vocês entenderem, né? O que vale a pena. E como eu falei, né? Eu gosto de ser um cara bem didático nas coisas que eu faço, que eu apresento, então não é para todo mundo ficar aqui me escutando, né? Tem muita gente que não tem saco, que quer só os nomes, que quer só o time. E se você quer só o time, só os nomes, é com muita dor que eu falo isso no coração, mas talvez o teu lugar não seja aqui no meu canal. Agora, se você quiser realmente aprender, ouvir, né, agregar coisas ao seu conhecimento no Fantasy Game, você está no lugar certo e eu faço de tudo. Isso é um conteúdo gratuito, eu nem precisava ficar tanto tempo aqui, né? Mas eu gosto, né, de estar aqui falando com vocês, trocando essa ideia sempre. Mas se você realmente quer um time, infelizmente aqui vai ser bem mais difícil de você encontrar, tá? Então, e a galera que não está aqui por time, vai anotando, né, o que eu estou falando, vai anotando os nomes, quem está cortando, quem não está cortando. Se você quer cortar, o fato de corte é uma opção que eu estou fazendo. Talvez para você vale a pena você fazer, né, arriscar. Beleza? Então você tem esses jogadores. E aqui, cara, o Brian Garcia, eu não acho ele um bom volante. Então nem olho muito para ele. Quando a gente chega aqui no Atlético Goianiense e Goiás, a gente tem nomes interessantes também. O Rainer, vamos botar aqui. Ó, o Rainer desarmou. Isso daqui é bem comum por causa do Barcelos e do Dadá Belmonte. Só que o Dadá se machucou. Aí tem que ver se ele vai jogar ou não vai jogar. Tá? Mas o Rainer fez ali quantos? 3 desarmes. E o Marlon Freitas jogando aqui também, ó, pegando o Elvis, pegando um monte de galera, também se destacou, acabando com 4 desarmes cada. Já por parte do Goiás, eu tive o Diego, né? O Dieguinho aqui, que jogou, ele é meia, jogou de lateral direito, aqui por causa do Léo Pereira e Arthur Henrique. Então vamos ver quem enfrenta quem, tá? Desses times, pra gente entender quem tem condição de ir bem. O Santos, né, tá enfrentando, e aí, ó, o que eu falei pra vocês, ó, o lateral direito, o Rainer e o Marlon Freitas foram bem. Só que, quando eu pego o Rainer, eu vejo que ele se posiciona mais aqui. Contra o Santos, deixa eu pegar aqui o Santos jogando fora de casa, mas aqui é um São Paulo. Ó, quando você pega o Santos e você pega o Madison ele é bem mais avançado. E aí quem cobre acaba sendo o zagueiro ou o volante.
tá? O Velasquez jogou na rodada passada, o Rodrigo Fernandes cai ali na direita. E aí se a gente pegar contra o Fluminense, que você tem o Maicon, o Madison fora de casa, ó, ele subiu um pouco menos, tá? Mas mesmo assim subiu. E o Maicon, ó, que pega aqui um pouco, tá? Nesse caso aqui, o Zanochello jogou ali e tal. Mas o Madison é um jogador que acaba subindo um pouco mais, tá? E acaba ficando muito pro Maicon esses desarmes. Então, eu acho, né, como o Maicon vai acabar, aí tem que ver, né, se o Velasquez vai jogar, mas o Maicon ou o Velasquez vai acabar pegando esse lado aqui com o Dadá e companhia. O Maicon, eu acho que é um nome bem interessante para a rodada, apesar do Santos estar jogando fora de casa, tá? Eu acho o Maicon um dos bons zagueiros para a rodada em função de desarme, tá? Em função de desarme. Quando eu coloco aqui no Santos, o Maicon tá precisando de 4,5 para valorizar e o Velasquez 3,05. E ele custa menos. Então, para quem tá querendo aí o Velasquez, quem tá querendo botar um defensor do Santos, o Velasquez teoricamente vale mais a pena. Mas o Maicon é um jogador que comete pouquíssimas faltas, Então, para quem tem cartoleta, o Maicon pode valer, só tem que tomar cuidado com essa questão aqui do mínimo, né, para valorizar dele, que é mais alto, ele é um jogador mais caro, mas é um nome bem interessante, tá? Em Maicon ou Velasquez. Vamos voltar para o nosso jogo. Vamos agora para Bragantino e Corinthians. Ah, desculpa. Tem quem vai pegar o Atlético Goianiense, né? Acabei esquecendo. Quem vai pegar o Atlético Goianiense é o Galo. E esse lado aqui, né, o Léo Pereira, vai enfrentar aqui o Guga. Aí você pode colocar o Guga. E aí eu já vou falar desses dois jogadores aqui, que é o Júnior Alonso e o Nathan Silva, tá? Que são jogadores bem interessantes. O Arana também pode ir muito bem, porque o Luiz Fernando tá aqui como opção. E o Luiz Fernando é um jogador que perde muita posse de bola, principalmente quando começar jogando. Tá certo que o time do Dragão deve se retrair mais e jogar mais no contra-ataque. E aí, como o Arana sobe muito, deve acabar sobrando pro Alonso ou o Alan. Então eu acho que aqui, ó, Arana, Alan, Alonso, Arana, Alan, Alonso, Nathan Silva e Guga tem grande potencial de desarmar em função do Léo Pereira e do Luiz Fernando. Outro ponto, vamos aqui de novo para o nosso Power BI. Quando eu boto aqui no Atlético Goianiense em gols cedidos, o Atlético Goianiense ele tem 3, 4, 5, 6, 7 gols cedidos, tá? Até agora. 3 de cabeça, 2 de zagueiro, ó, mas 3 de cabeça. E se a gente for olhar a bola parada, ó, 3 em jogada de bola parada. Então é um dos times que tem muita dificuldade na marcação da bola aérea. Então tanto o Alonso quanto o Nathan Silva são dois jogadores bem interessantes na questão do cabeceio, da bola aérea. Quando a gente compara os dois, tá muito em linha. O Alonso teve uma finalização na trave, já deu uma assistência, mas o Nathan Silva tem 2 finalizações para fora, né? Então, assim, os dois acabam sendo importantes, dado alguns momentos. E os dois estão muito parecidos aqui para valorizar. Claro que, como o Galo vai jogar, talvez jogue mais no ataque, a gente tem grande problema que talvez eles não desarmem, tá? Isso que a gente está falando de, tem um potencial de desarmar, vai depender muito, porque eu acredito que o Dragão se jogue um pouco mais na defensiva e não dê muito espaço, né? E jogue nos contra-ataques. Aí nesses contra-ataques, acredito que os zagueiros acabem tendo potencial, né? Mas é sempre complicado se jogar, botar zagueiro meio contra-ataque e defesa. Mas eu gosto muito, tá? Das opções tanto do Alonso quanto do Nathan Silva, tá? Principalmente pela essa questão da bola aérea. Tá? Então são dois jogadores que estão, para mim, tanto ele quanto o Alonso, são jogadores bem interessantes. O grande ponto é, o Nathan Silva, eu ainda tenho a perda de posse do Léo Pereira, tá? E é um pouquinho mais barato. Então nessa brincadeira aqui, eu vou cortar o Júnior Alonso,
Se você tiver grana, pode colocar o Alonso. Deixa eu ver aqui o negócio. O Nathan tá cometendo mais falta até, ó, tem bastante falta. O Alonso seria a melhor opção, tá? O Alonso seria a melhor opção, mas o Nathan Silva também pode valer a pena, mas o Nathan tá muita falta, muito cartão amarelo, né? Isso que quebra. Então se você tem grana, bota o Alonso. Se não tem grana, bota o Nathan Silva. Eu vou deixar o Alonso, apesar de estar custando um pouco mais, vou cortar o Nathan, tá? Mas aí fica, né, a questão de vocês com relação a bola aérea, desarme e tal. Acho que o Alonso é um nome bem interessante para essa rodada. Beleza? Bom, vamos seguir aqui. Bragantino e Corinthians. Bragantino e Corinthians eu tive o Luan Cândido, né, desarmando, fazendo 3 desarmes. Nada também absurdo. 3 desarmes não é nada demais. Deixa eu pegar aqui. Ó, o Luan Cândido aqui com 3 desarmes, não é muita coisa. Mas é um lado que vem cedendo. E o time do Corinthians tá parecendo que vai bem parecido com o que foi, ó. O William, Renato Augusto, Mantuan e aqui Jô ou Júnior Moraes. Foi esse time aqui. Gustavo Mantuan, Renato Augusto, William. E aqui foi com o Guedes ao invés do Júnior Moraes, tá? Então, bem parecido, tá? O time vai enfrentar o Inter. E aí o René, ó, vai pegar esse lado ali que acaba cedendo. O William é um jogador que perde muita posse também, junto com aqui foi o Bruno Melo, mas geralmente o Piton também cede muita posse, né, jogando aqui pela esquerda. O Hurtado não desarmou muita coisa, mas você pode pensar aqui no Vitão, por exemplo, que o Bustos sobe muito e pode ser que o Vitão acabe pegando um pouco desses desarmes aqui em cima do William, tá? Então o René e o Vitão para mim são as melhores opções aqui do Internacional, da defesa do Inter. Já o Corinthians, cara, o Corinthians teve bastante desarme contra o Red Bull Bragantino. Vários jogadores ali acabaram indo bem. Lembrando que tem que ver qual é a formação do Braga, tá? Até porque o Bragantino já tá meio que Elinho e Arthur, e Johan não sabe se joga. Aqui não jogou o Johan, foi o Miguel, né? O Hurtado tava ali na direita, já tá o Aderlan. Então foi com um time meio misto e a gente tem que tomar um pouco cuidado disso. Mas você teve Renato Augusto desarmando, né? Foram 3 desarmes. O Gil e o Raul Gustavo. O Gil fez 5 desarmes, o Raul Gustavo 4. Tá? Então isso daqui acaba potencializando bastante os zagueiros do Palmeiras. Tá? E aí, entre os zagueiros do Palmeiras, para a gente seguir meio que a mesma lógica, você tem o Gomes e o Murilo. O Murilo tá custando baratinho, 6,58, né? 1,45 para valorizar. Tem potencial de desarme. E no ataque, apesar do Gomes estar com 2 gols, né? Que acho que teve um pênalti que ele bateu, você vê que o Murilo também é um zagueiro ofensivo, né? Ó, uma FD, 3 finalizações para fora, né? Então o Danilo é bem interessante. E no scout de defesa, você vê o Gomes sofrendo mais, né? 2 cartões amarelos e tal. Então o Danilo acaba sendo um bom nome, tá? Pra rodada. O Danilão, o Murilo. Mas você tem que ver, porque quem tá sem cartoleta provavelmente vai optar pelo Jorge, tá? Provavelmente vai optar pelo Jorge. E isso pode acabar atrapalhando. Mas o Murilo é um nome interessante. Vamos subir um pouquinho com o Murilo aqui, depois a gente corta para ver se ele se mantém aqui ou não, tá? Então eu tive os 2 zagueiros do Corinthians desarmando e eu ainda tive o Bambu, né? O Bambu entrou depois, lá no lugar do Rafael Ramos, e ainda assim fez 5 desarmes, né? O Rafael Ramos não fez nada e o Bambu em 20 minutos acabou fazendo 5 desarmes, né? Também tem que ter em consideração que o Bambu entrou aos 77
E o Sorriso, né, entrou aos 79. E aí meio que bateram ali de frente. Como não tem o Sorriso aqui, é o Elinho, mas tanto o Elinho quanto o Arthur acabam cedendo posse. Então o Murilo pegaria ali a frente do Arthur, enquanto o Gomes pegaria a frente do Elinho, tá? Então acho que a linha defensiva aqui do Palmeiras tem boas chances de desarme, tá? Porque esse time do Bragantino é um time que cede muito, da mesma forma que o Zé Rafael, né? Tanto o Zé Rafael como o Danilo tem bons potenciais em função aqui do Elinho e do Arthur. Aderlan também é um jogador que cede muita posse se jogar, tá? Então tem que pensar, porque tem o Zé Rafael, o Jorge Murilo. E aqui, ó, galera, o Realp, se o Realp jogar, o Realp é bem fraco, tá? Bem fraco. E aí, cara, da última vez que jogou o Dudu contra o Realp, o Dudu bagunçou. Eu acredito que se for o Realp aqui, é muito capaz dele jogar o Dudu pro outro lado para jogar em cima do Realp. Então o Dudu acho que pode ser um bom nome aqui. Só tô falando porque entrou aqui em dúvida e é bom pra gente comentar. Beleza? Então, vamos pro outro jogo. Falta pouco, faltam 4 jogos só. Santos e Cuiabá. Quando a gente pega Santos e Cuiabá, tá interessante também, porque a gente teve alguns jogadores indo bem, né? O PP fez 3 desarmes, o Impereur fez 3 desarmes e o Marlon também fez 3 desarmes. Então essa linha aqui acabou desarmando. Um pouco do Marcos Leonardo, Juan Julio, Léo Batistão, tá? Então são jogadores aqui que cedem posse. O Santos jogando fora de casa, talvez avance menos. E o Goiás não tem uma linha defensiva, nem mesmo volantes interessantes assim e tranquilos, né? Que a gente possa botar, não, beleza, até mesmo como uma aposta. Então eu tô tirando, a gente não vai olhar para esse jogo, tá? Porque realmente as opções não são boas, né? Em questão de conquistado. Quando eu olho Juventude e Internacional, os destaques de desarme nesse jogo foram bem interessantes, né? Deixa eu já colocar aqui Juventude e Inter. Aí eu tive Bustos e René, 3 desarmes cada um. E o Rodrigo Dourado com 5 desarmes. Então, ó, os lados de campo e o René indo bem. Qual que é o grande ponto nessa brincadeira aqui? Olha o time do Juventude que foi. Chico, Parede, Jadson, Darlan. Então, não foi o time que estava acostumado a ir do Juventude, tá? Então, isso muda. Quando a gente pega o time provável aqui do Juventude, o Chico tá aqui ainda, só que o Chico enfrenta o Kevin. O Kevin não desarma tanto. Pode sobrar pro Bressan ou pro Bruno Silva. O Bruno Silva tá em dúvida, então é difícil também apostar num desses aqui. E do outro lado, que você não sabe se vai Parede ou Mocelin, você tem o Cortez e o Arthur. Então esses também são defensores bem mais ou menos, tá? Defensores bem complicados da gente olhar. O Cortez também não sabe desarmar muito bem, enfim. Então esse jogo também a gente acaba pulando, tá? Com relação aos cedidos do Juventude. Mas a gente tem os cedidos do Inter, né? Quem desarmou aqui? O Chico fez 4 desarmes. Eu tô olhando pro lado porque eu tô com o meu Excel aqui, tá? O Chico fez 4 desarmes. O Foster fez 3 desarmes. E o Vitor Mendes, 5 desarmes. Então você teve, ó, Foster, Vitor Mendes, Foster e Chico. O Wanderson é um jogador que cede muita posse. O Bustos também acaba subindo. Do outro lado você teve o David. O David também é um jogador que cede muita posse. Se você pegar, ó, ele estava dos dois lados, então também facilitou, tá, essa brincadeira. E como o Inter acaba pegando o Corinthians, pode ser um jogo interessante para os defensores do Corinthians também terem desarmes.
né? Então, dependendo de onde vai. O Wanderson na direita pode ser mais aqui pro Raul Gustavo ou o Maicon, tá? Acho que fica até um pouco mais pro Maicon aqui, porque o Piton sobe e o Maicon deve acabar cobrindo, tá? Então, eu prefiro mais aqui o Maicon. E do lado direito, pode ficar entre João Vitor e Rafael Ramos, tá? Principalmente, se pegar o Wanderson, Denilson e Bustos, eu acho que o Rafael Ramos pode acabar indo bem e o João Vitor pode pegar um pouco dessa rebarba, tá? Fortaleza e São Paulo, eu só tive destaque pro São Paulo de desarme, olhando o jogo passado. Que foi o Alisson, pegando aqui Pikachu e companhia. O André Anderson, jogando lá na direita, pegando Juninho Capixaba e Moisés. Pablo Maia, aí depois o Pablo Maia entrou. E aí pegou aquele volante ali de meio. E o Arboleda, né? O Arboleda foi bem. Também em cima do Moisés. Moisés é um jogador que perde muita posse. O Arboleda fez 3 desarmes. Fortaleza pega o Botafogo. E seguindo a mesma lógica, você tem aqui o Canu como uma boa opção, tá? O Saravia pode também ir bem, pegando esse Moisés da vida. E o Oyama. Então são os 3 aqui, ó, do Botafogo. Oyama, Canu e Saravia que podem ir bem, tá? Nessa brincadeira. O lado do Pikachu, talvez o Daniel Borges, mas eu confio mais nesse lado direito aqui do Botafogo, tá? Então eu pegaria esse Oyama com Canu e Saravia, beleza? Acho que são as opções ali interessantes. Cara, eu falei do Botafogo lá do Flamengo, mas não falei. Aliás, não falei ainda. Eu já falei. Cara, falei, agora eu não lembro se eu falei. Mas vou aproveitar. Cara, ó, Botafogo é um time que cede muito pra volante. Então, tanto o Felipe, se o Hércules jogar, o Hércules é muito bom volante. Então, tanto o Felipe quanto o Hércules são ótimos. O Vitor Sá vai cair do lado do Felipe. Então, acho que o Felipe pode ter boas chances de desarmar. E o Sauer, se jogar, né, vai cair do lado do Hércules. Fora o meio campo ali, que se o Chay jogar, realmente acaba cedendo muito. Mas eu prefiro o Felipe aqui, para quem quer apostar num volante. O Felipe é um ótimo nome, tá, nessa rodada aí para pegar o Botafogo. E o Flamengo, acho que eu falei do Flamengo, só que eu não tinha terminado do Botafogo. Aí já estou voltando aqui. Vamos lá. E por último, Avaí e Curitiba. Aí a gente já tem algumas coisas que a gente já sabe, né? Então, por exemplo, Curitiba, os 2 laterais foram muito bem. Cadê? Avaí e Curitiba. Os 2 laterais, tanto o Egídio quanto o Matheus Alexandre foram super bem. Matheus Alexandre teve 7 desarmes, né? Fez uma ótima pontuação sem gol. E o Egídio fez 3 desarmes. Então, esse lado aqui de Kevin Morato gerando 3 desarmes. Tá? O Andrei também acabou fazendo 3 desarmes. Então, tanto o Andrei quanto o Egídio, se juntar, os dois fizeram 6. William Farias e Matheus Alexandre. O William Farias também fez 3. Então, esse lado aqui acabou conquistando 10 desarmes. Então, você sabe, ó, volante direito, lateral direito, volante esquerdo, lateral esquerdo. Por quê? Morato, Kevin, Bissoli, Muriqui, Eduardo, né? Ainda tem o Cortez. Todos esses cedem muita posse. E ainda acabou caindo um pouco ali, ó, pro Henrique, né? O Henrique ainda fez 3 desarmes jogando para esse lado. Esse lado aqui, né, com o Bissoli, foi o lado que mais bombou. E aí quando a gente pega aqui o time contra o Avaí, que é Avaí Juventude,
esse lado aqui pode ir muito bem de novo. Vitor Mendes, Rodrigo Soares e Jadson. São três jogadores bem interessantes, tá? E baratos, principalmente o Rodrigo Soares. O Rodrigo Soares custa pouquinho e precisa de peanuts para valorizar. Acho que ele custa menos de uma cartoleta até. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Ó, o Soares custa 0,98, precisa de menos 0,08. Ele não tem uma média boa, mas é a questão do que o time cede. E nessa que o time cede, ele pode acabar indo bem e valorizando bastante. Ele pode ser um equilíbrio no teu time. Pô, Pardal, mas aí eu vou ter que tirar um jogador. Quem eu tiro? Se é o Arana, né? É o Arana que eu tiro? É não sei quem que eu tiro? É o Jorge? Cara, se você tá com pouca grana, você ir com o Rodrigo Soares e o Jorge pode ser uma boa opção para você. Você vai gastar menos de 2 cartoletas nos 2 laterais. O Jorge tem potencial e quase todo mundo vai. E esse segundo lateral aí que vai ser o grande X da questão. Claro que o Arana tem um potencial absurdo, né, enorme, mas foi convocado, pode estar animado, né, com o jogo, mas você tem que fazer uma opção, principalmente se você tem menos de 130 cartoletas. Então o Rodrigo Soares é um nome, uma opção muito viável, tá? Pelo tanto que o Avaí cede. Então é aquele custo-benefício. Se ele fizer 3, 4 pontos, né, com desarme, com alguma coisa, fora que ele é um lateral extremamente ofensivo, jogou na Grécia, em Portugal, foi destaque em algumas temporadas com gols e assistências, e fora isso, né, ele pode também acabar indo bem nessa questão, né? Tá certo que o lado do Kevin é mais aberto, mas o lado esquerdo também não é nada. O Cortez também não é aquele exímio marcador. Então o Soares pode ir bem com desarme e até participando de alguma forma em gol, né? Ou até mesmo com gol ou com assistência, né? E aí vai custar pouquinho e você pode valorizar muito, tá? Pode ser um nome bem interessante para equilibrar o seu time. Então, ó, Jadson, Rodrigo Soares, Vitor Mendes. E aí desse lado aqui você tem o William Matheus, mas o William Matheus é um pouco mais caído. O Jadson é um bom volante também, tá? E o Vitor Mendes vem fazendo alguns desarmes. Eu gosto muito desse trio. Já pelo lado do Avaí, eu tive alguns jogadores desarmando. Cortez, 3 desarmes, muito em função do Fabrício Daniel. Lembrando que nesse jogo o Manga entrou depois, então ajudou também. Então uma mistura de Manga com Fabrício Daniel acabou facilitando a vida do Cortez. O Eduardo também desarmou, 3, né? Então você tem esse lado aqui, ó, Fabrício Daniel, William Farias, Matheus Alexandre e companhia, com bastante desarmes, né, conquistados. E aí você tem Bruno Silva e Ranieri. Bruno Silva na direita, o Ranieri ali pegando uma meiuca. Aí é muito mais também pelo Igor Paixão, Robinho, Léo Gamalho. Lembrando que o Coritiba veio bem diferente. E é sempre importante a gente olhar para ver quem vem. Então, ó, por exemplo, por enquanto tá Igor Paixão, Robinho, Manga e Gamalho. Tá quase o mesmo time. Tá? Quase o mesmo time. Aí, pô, pra mim quem acaba tendo bastante chance de ir bem é o Patrick. Né? O Patrick pode ir bem, ou até mesmo o Maidana, né? Nessa brincadeira. Mas acho que são esses dois aqui que podem acabar indo bem. Beleza? Bom, galera, fechamos a análise da rodada passada com os nomes. Agora vamos dar uma olhada. Já falamos do Castan, né? Em relação a... Calma aí. Já falamos do Castan, né? Com relação ali ao time do Coritiba. O custo-benefício, né? O América Mineiro vem cedendo bastante. Já falamos do David Braz e o Nino, lembrando da questão da bola aérea, e lembrando que o Nino para mim sai um pouquinho na frente, porque tem a bola aérea e a perda de posse do Vitinho, tá? Então quem tem grana ali pode optar pelo Nino. Falamos do Alonso e do Nathan Silva, também essa questão de bola aérea. O Nathan Silva ele pega o Léo Pereira, mas ele está mais faltoso. O Alonso ele tem desarmado mais e também é um jogador bem interessante na bola aérea, tá? Falamos do Murilo, do Palmeiras, né, em relação ao que vem cedendo ali o Red Bull Bragantino, né, com
Arthur, dependendo de quem vai para o jogo, também é um jogador barato, um jogador que tem um grande potencial. Falamos do Maicon e do Velasquez, né, pela perda de posse do Pedro Raul e Dadá. Lembrando que o Maicon é um jogador mais caro e precisa de mais para valorizar. O Velasquez precisa de um pouco menos e o Santos joga fora de casa. João Vitor e Raul Gustavo. Também falamos em questão dessa perda de posse do Internacional. Mas, como o Corinthians está jogando fora de casa, eu acho que pode ser até um 0x0 esse jogo. Vamos ver aqui os zagueiros, como eles pontuaram bem na rodada passada. Deixa eu ver quanto que eles estão para valorizar. E é claro, lembrando que para quem tem cartoleta, essa análise é aleatória. Tanto o Gil quanto o Raul Gustavo, os dois precisam mais de 5 para valorizar. Então precisam desarmar. Se perdeu o SG, cara, precisa de 5 desarmes, né, para valorizar. Então, em função disso, eu vou cortar eles da opção, porque eles não se enquadram nisso, tá? Então, estou riscando eles dois das nossas opções, tá? O Maicon e o Velasquez, também como estão em dúvida, né, e o Maicon é um jogador mais caro, também vou cortar ele da nossa opção, tá? Falei do Gomes e do Murilo, tá? O Gomes, vamos fazer já os cortes aqui, né? O Gomes, como eu falei, ia depender muito da formação do RB. Vocês vão ter qual é a formação do RB, mas Elinho, Sorriso são jogadores que acabam cedendo bastante. O problema é que o Gomes é mais caro. O Gomes custa 14, enquanto o Murilo custa 6,5. O Gomes está melhor, principalmente, scout de defesa, desarme estão bem parecidos, tá? Mas o Gomes está tomando mais cartão amarelo. Só que nos scouts de ataque, o Gomes já fez 2 gols, tem finalização. Mas, cara, dos gols aqui do Gomes foi de pênalti e tal. Então eu vou cortar o Gomes dessa brincadeira. E aí, obviamente, que se dependendo da linha de frente do RB Bragantino, vocês têm que ficar ligados para ver se vale a pena ou não, tá? Então já cortei o Gomes e subi ali com o Murilo, tá? Para nossa brincadeira. O Rafael Forster e o Vitor Mendes são jogadores também interessantes, só que o Forster tá em... o Forster tá... o Forster pode não jogar, pelo menos aqui pelo Joga 10 News, né? O Forster tá em dúvida entre ele e o Paulo Miranda, e o Vitor Mendes está ok. Lembrando que no jogo passado foi esse lado direito que acabou desarmando mais. Em função disso, né, os dois estão bem parecidos, mas em função dessa dúvida e pelo lado direito ter desarmado mais, eu vou cortar o Forster e vou deixar o Vitor Mendes, ok? Falamos também do Canu, né? O Canu pegando o Fortaleza, vai pegar o Moisés, tá? O Canu é um bom nome. Olhando as recorrências para zagueiro, é o que eu falei. A gente tem... Deixa eu pegar aqui, Acho que eu fechei. Deixa eu pegar aqui o total que eu tenho da recorrência. Aqui é o quadro completo. Vou lá para zagueiro. Já estava aqui aberto. Quando a gente pega a recorrência de desarme, Fluminense é o time que mais cedeu desarme. Aí eu falei aquela questão do Pedro Henrique lá, tá? Mas o Pedro Henrique está em dúvida. E aí se você quer valorizar, os jogadores estão bem baratos aqui do Atlético Paranaense, eles podem fazer média básica, tá? Cara, o Pedro Henrique não tá nem em dúvida aqui. Estranho, né? Estranho. O Pedro Henrique custa 7, precisa de 3, mas o Pedro Henrique tem média básica.
Então, para quem está querendo valorizar, não é muito, né? Mas também não é pouco. Mas tem aqui o Fazons, né? Se jogar, né? Até o Halter, enfim, se quiser arriscar. O Cuiabá também cedendo, ó, quando está jogando fora de casa, está cedendo médio nos últimos jogos, tem uma recorrência ali ok. E eu acho, quem a gente acabou não falando nessa brincadeira foi o Arboleda. Né? O Arboleda é um nome muito interessante para a rodada, porque o Cuiabá com o Everton cede bastante posse. Lembra que eu falei para vocês, ó, aqui na direita do Cuiabá, dependendo de que jogue, não rola. E não rolou na rodada passada, mas rolou, né, com o Everton. Que eu nem sei porque que eu não falei aqui, eu acho que eu pulei esse jogo do Cuiabá. Não, eu falei, mas acabei não falando. Lembra que eu falei que o Rodrigo Fernandes e o Velasquez desarmaram bastante? O Arboleda vai jogar onde jogou o Velasquez e o Rodrigo Nestor meio que onde jogou o Fernandes. O Velasquez fez 4 desarmes, né? E a linha é bem parecida. Fora que o Arboleda tem os desarmes e tem a bola aérea. Então eu acho também que o Arboleda acaba sendo um bom nome, tá? Eu acho que também tem a questão do saldo de gols. E eu acho que é bem interessante, tá? Com relação às outras recorrências, você não tem muitos times cedendo muito ainda. Né? Você tem ali uma recorrência média, não tem aquela coisa, né, nem mesmo no mando. Os dois que se destacam mais são o Fluminense e Cuiabá. Lembrando que eu estou olhando, ó, 3 desarmes ou mais nessa recorrência. Por quê? Pô, o zagueiro que faz 1, 2 desarmes a gente já sabe, mas qual é o zagueiro que faz 3? Porque quando a gente pega 3 desarmes, a gente já está fazendo quase 4 pontos com o zagueiro. Ou seja, esse zagueiro está recuperando um pouco o saldo de gol. Então, ó, na minha opinião, tá? Eu acho o Arboleda uma ótima para a rodada. Colocaria ele ali no top 5. David Braz e Nino. Prefiro o Nino, tá? Mas o David Braz é uma opção para bola aérea. Mas como eu prefiro o Nino, eu vou cortar o David Braz. Se você tiver com cartoleta, vai com o Nino. Se você não tiver com cartoleta, vai com o David Braz. Lembrando que o Canóbio também é um jogador que cede muita posse, só que o David Braz ele é mais caneludo. É um jogador que acaba fazendo mais falta. Então cortei o David Braz. Só pra gente diminuir as opções. Tem o Castan, do Coritiba, que eu acho que vale a pena, pelo que vem cedendo. O Alonso, do Atlético Mineiro. Lembrando que eu cortei o Nathan Silva, tá? Porque pegando ali pelo questão de falta, amarelo e participação lá dentro da área, eu acho que o Alonso tem participado um pouco mais do que o Nathan Silva, mas o Nathan Silva também é uma boa. Inclusive o Nathan Silva tem a perda de posse do Léo Pereira. Então é um jogador que é bom para desarme, para finalização e para talvez um saldo de gol. Então, mesma coisa, você tá com grana, Alonso. Você não tá com grana, Nathan Silva, tá? Mas aí eu cortei o Nathan Silva porque eu acho que o Alonso tá um pouco mais limpo, tem participado mais. Murilo, tá? O Vitor Mendes do Juventude, aí junto com o Castan é um SG um pouco mais, talvez mais inviável, e o Canu do Botafogo pela essa perda de posse do Moisés. Quando a gente olha as probabilidades SG, os tops aqui, ó, vou botar até 40, né? Top 7 aqui. 40 eu já acho arriscado, mas o primeiro é o Galo, então aqui segue o que a gente falou de Alonso ou Nathan. Aqui, Arboleda. Aqui, Murilo ou Gomes. Aqui, Nino ou Braz. Internacional, a gente não colocou ninguém, mas a gente falou do Vitão, né? Com relação ao que vem cedendo o Corinthians. Botafogo tem o Canu, que a gente falou. E do Avaí a gente não viu muita oportunidade ali dos defensores. Então, ó, tudo que a gente falou de quem cede, quem conquista, recorrência e tal, todos ainda se complementam com a probabilidade de saldo de gols. Então, teoricamente, ó, eu tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9 opções.
Lembrando que eu acho que o Arboleda é uma ótima opção. Eu acho que tem que realmente estar no time de vocês. E aí essa outra opção vai o que vocês estão pensando. Ah, bota o Alonso, bota o Natan, vou botar o Nino, vou botar o Braz, né? Quem que eu vou colocar nessa brincadeira? Vou botar o Murilo para dar uma economizada, vou economizar nos laterais, tá? Então a parte de zagueiros a gente fecha com esses nomes. Já na parte de laterais, a gente, como a gente está falando de defensores como um todo, tá? Deixa eu seguir aqui para lateral direito. Ó, quando a gente olha a recorrência para lateral direito, Atlético Mineiro é o time que está cedendo. Ceará vem cedendo também. Goiás vem cedendo também. Cuiabá, mais ou menos, né? Cedendo. Então, você não tem muita coisa. Porque aqui, ó, se você olhar, cara, você não vai colocar um lateral do Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro, tá? Porque a chance de SG é pouca, tal. Tem questão de desarme, mas os laterais não são bons. Aqui no Ceará, você pode até colocar o Isla, né? É um jogador que pode até funcionar, tá? Mas também acho que tem algumas outras opções. O Goiás e o Santos, você tem o Madison, né? Só que é o que eu falei, o Madison, como ele sobe muito, ele pode acabar, esses desarmes acabar indo pro zagueiro, né? Que é pro Maicon Velasquez. Então também são jogadores mais complicados. Então, ó, a gente tem o Rodrigo Soares, do Juventude. A gente tem o próprio Saravia do Botafogo em relação ao Moisés. A gente tem o Madison, a gente tem o Guga, a gente falou do Patrick, a gente tem o Marcos Rocha, né, enfrentando ali, dependendo do qual lado ele joga, pode bem, e tem o Isla. Não tem bons laterais direitos assim que eu vejo como grandes opções nesta rodada. A não ser que aqui entre o Calegari, né, como eu falei, por causa do Vitinho. Então o Calegari pode ser um bom nome. Então eu não acho que tem assim nomes muito bizarros, tá? Acho que o Calegari é um nome bem interessante e o resto ali acho tudo muito ok. Já na lateral esquerda, quando a gente desce para a lateral esquerda, a gente tem time cedendo mais. Então, ó, Corinthians, você tem o René. Dragão, você tem o Arana. Então já vamos pegar aqui, ó, René do Internacional, Arana do Galo, tá? William Matheus, eu já tinha falado do William Matheus com relação à perda de posse do Morato, mas o William Matheus, ó, o Avaí tá bombando, né? Mas o William Matheus é um jogador meio de lua, então vou cortar ele, tá? Você tem o Egídio, né? O América Mineiro. Deixa eu pegar aqui um negócio aqui. Só confirmar aqui que eu acho que tem alguma coisa. Não, tá certo. Eu que tinha visto errado. Você tem aqui o Egídio, né? América Mineiro, hora cede, hora não cede. Então é um jogador ali que também está dentro de uma recorrência. Daniel Borges, ó, 50/100 por causa do Pikachu, né? O Santos, ele vem cedendo, mas o Goiás não tem jogadores ali interessantes na lateral esquerda. O Fluminense está cedendo, mas você tem o Abner ali, né, como opção. Mas como eu falei, o Abner tá caro e tal, então acho que vale o corte, tá? Então você tem alguns nomes interessantes, tá? Quem que eu acho que vale muito a pena vocês considerarem? O Jorge. O Jorge na lateral esquerda vai pegar o Arthur, né? O Arthur, mal ou bem, vira e mexe, ele cede, e o Jorge é baratinho. Então isso aqui é mais custo-benefício. Então na lateral esquerda fica Jorge, René, Arana, Egídio, vou cortar o Daniel Borges, tá? E na lateral direita, eu vou cortar o Guga, vou cortar o Patrick, vou cortar o Marco Rocha, vou cortar o Isla, vou deixar ali Calegari, o Rodrigo Soares do Juventude, meio que aquele mesmo custo-benefício, né? Lembrando que o Avaí
por mais que não esteja cedendo para lateral direito, na rodada passada, com Muriqui e etc., o time acabou cedendo e praticamente está quase o mesmo time. Então o Rodrigo Soares entra aqui como opção. Calegari e o Saravia do Botafogo com relação ao Moisés, tá? Então laterais são esses. Para volante, a gente tem uma porrada, né? Deixa eu cair aqui em volante. A gente já falou de alguns, mas ó, volante tem vários. Botafogo, 100/100. Falei do Hércules, também tem o Felipe, né? É um jogador bem interessante. O que é esse 100/100? E 100/100 eu tô falando que em todos os jogos que o Botafogo fez, seja eles seguidos ou jogando em casa, você teve pelo menos um volante que fez 3 desarmes ou mais. Tá? Então aqui você tem o Felipe ou o Hércules, eu acho que é um bom volante para rodada, custa barato, tá? E também pode dar uma equilibrada no teu time, ok? Atlético Mineiro, vamos depois de 100/100 você tem os 80/100, ó. Bragantino, Zé Rafael, também acho que é um nome absurdo para rodada. Então você tem o Zé Rafael e tem o Danilo, mas o Zé Rafael vem participando mais das jogadas de ataque. Então aqui você tem o Zé Rafael. Do lado do Palmeiras também vem cedendo, ó. Mas aí eu já não vejo... Deixa eu ver quem são os... O Evangelista pode bem, tá? O Evangelista se jogar, mas tá em dúvida. Mas se ele jogar pode acabar indo bem, tá? Perdi a página. Então você tem o Evangelista. Internacional, 80/100. Você tem o Maicon, do Corinthians, que eu tinha comentado também. Galo, 80/67. Você tem o Baralhas, tá? Muito bem também, muito boa opção. O Atlético Goianiense você tem 60/100. Ou seja, todos os jogos que o Atlético Goianiense fez fora de casa, um volante pelo menos acabou desarmando. Né? Em 60%, ou seja, 3 de 5 jogos, você teve um volante adversário desarmando. Aí você pode colocar o Alan. Só que aí, cara, o Alan é um jogador mais bruto. Acho que a gente pode cortar aqui logo o Alan, tá? Aqui tá tudo mais ou menos. Juventude, ó. 80/100. Quem que você tem do Avaí que pode ir bem? É o Ranielli, com 80/100, tá? América Mineiro, 80/67. Andrei, tá? Então, ó, resumindo. Felipe ou Hércules, Zé Rafael, tá? O Ceará tá cedendo um pouco, mas deve pegar... O Lima deve jogar em cima do João Gomes. Maicon, Baralhas, tá? Ranielli, Andrei. Aí, quais são os outros jogadores que a gente falou, né? O Oyama, a gente falou. O Jadson, a gente falou, né? O Jadson do Juventude. São as outras opções. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Praticamente 8 opções de volante. Mas como eu botaria assim, ó, Felipe, Zé Rafael, acho que Ranielli, Andrei, porque o Andrei também acaba pontuando com finalização, e João Gomes, tá? Acho que seria mais ou menos isso. Aí você tem Maicon, Baralha, Jadson e Ama. Aí tem que estudar um pouquinho mais a fundo, ver qual é a formação, para vocês terem essa noção. Bom, terminamos de cabo a rabo os defensores. Falamos de zagueiro, falamos de lateral e falamos de volante. Um vídeo bem mais longo, 1h10, né? Mas também foi bem didático, bem detalhado, bem falando cada posição, analisando a rodada passada, fazendo um pouco de tudo. Então acho que também ficou bem legal. Eu sei que é longo, eu sei que muita gente não curte, mas como eu sempre falei, desde que eu fiz a minha primeira live, né, meu primeiro material, eu não estou aqui para agradar todo o público. Eu estou aqui para ensinar a quem quer aprender. Eu estou aqui para mostrar um pouco do meu trabalho e seria muito leviano da minha parte pegar e fazer vídeos de 10 minutos, 15 minutos, entendendo que eu tenho uma infinidade de coisas para definir, para olhar, para escolher. Beleza? Então, quem está gostando, espero que deixe o like, compartilha. E você, cara, que acha que está muito longo, você que acha que não está valendo a pena, dá uma oportunidade. Quantas e quantas vezes você fica vendo aí corte de podcast aqui mesmo no YouTube?
A cada podcast lá 10 minutos, daqui a pouco você vai ver quase 1 hora. E muitas vezes você pode parar um tempinho da tua vida e assistir aqui o nosso vídeo. Valeu, obrigado, espero que tenha ajudado e boa sorte a todos.